Amém? Amém. Salmos número 29. Quero ler esse texto com você. Se você puder, me acompanhe, por favor. Diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor é ouvida no meio das águas. A voz do Senhor é ouvida no meio das águas. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é muito poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro. Ao Líbano e Sião como filhotes de boi, filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa a labareda de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas. E também descobre as florestas no seu templo. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com muita paz. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava pedindo a Deus, desde antes de ontem, ou mais ainda, como alguém já dizia por aí, antes de ontem ter ontem, pedindo a Deus, eu preciso de que o Senhor me oriente. Eu estava ouvindo alguém dizer aqui algo, eu não quero mencioná-lo, mas eu me lembrei de que em 1985, eu era garoto ainda, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava entre as montanhas. Havia uma casinha no meio das montanhas e ali era onde eu morava. Eu me lembro que era aproximadamente 3 horas da tarde. O céu fechou, as nuvens se ajuntaram e começou o vento. E com aquele vento começou também a chuva. Parecia uma chuva normal, mas não era. Veio uma chuva, um temporal, e o cenário ficou escuro. O vento foi se intensificando. E eu me lembro que o meu velho pai disse assim: todo mundo para dentro de casa. Ninguém sai de dentro de casa, porque dentro de casa nós estamos seguros. Todo mundo para dentro de casa, que a propósito a casa era nova. Os 2 ou 3 meses de vida, a casa nova. E quando ele acabou de fechar a boca, dizendo todo mundo para dentro de casa, ninguém sai de dentro de casa, porque a casa, dentro de casa nós estamos seguros. Quando ele fechou a boca dele, veio um vento. E quando eu olhei para cima, dentro de casa,
o telhado da casa desapareceu. Eu nunca vi, aquilo marcou a minha vida. Imagina uma criança, seus 8, 9 anos, se não me falha a memória, por aí, esse cenário diante dele, aquilo ficou na minha mente. Ele disse: fica aqui, porque aqui nós estamos seguros. O telhado desapareceu, e nós corremos para a casa do vizinho mais próximo, 50 metros de distância, uma casinha velha, inteira. Nós corremos para a casa do vizinho, que também estava entre as montanhas, e ali, depois de 5 minutos que o nosso telhado sumiu, 5 minutos depois, o vento parou, a chuva acabou, e tudo voltou ao normal. O céu se abriu, e nós voltamos para casa, olhamos uma casa sem teto, parecia que é como se tivesse tirado o chapéu, levou tudo, desapareceu. Quando eu olhei, eu vi alguma coisa muito longe, e aí quanto mais longe, mais pequeno foi ficando, desaparecendo. Nós voltamos para casa, minha família arrumou as malas, que não era mala, eram os sacos mesmo, colocamos tudo dentro do saco, das sacolas, e procuramos de novo uma casa, um lugarzinho para morar. Mas uma lição ficou marcada ali para mim, na minha vida. Uma lição aquele dia, pelo menos para mim, serviu aquele momento. E eu aprendi que na vida, ventos, chuva, trovão, relâmpagos, muitas das vezes são necessários na vida da gente para que haja mudança. Louvado seja Deus. Nenhuma daquelas casas ali por perto sofreu nada, nenhum arranhão. Mas a casa nova perdeu o telhado todo, desapareceu. As pessoas saíram procurando as telhas, tentando encontrar em um lugar, ninguém achou nada. Nada. Um pedaço de telha, nada. E nós tivemos que sair de uma maneira ou de outra daquele lugar e se reposicionar em um outro lugar, em uma outra casa, uma outra área. Nós acabamos de ler um texto aqui que diz que a voz do Senhor é poderosa. O texto que a gente acabou de ler diz que o Senhor se assenta sobre muitas águas. Existe uma versão que diz que a voz do Senhor soa como trovão. O texto disse que Ele faz separação entre as labaredas de fogo. Diz o texto que Ele se assenta sobre as águas do dilúvio. Eu fico imaginando esse cenário, Deus se assentando sobre as águas do dilúvio e observando que tipo de mudança essas águas podem trazer para a vida dos seus filhos, para melhor ou para pior. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui. Tudo na vida da gente tem um motivo de ser. Tudo na vida da gente, absolutamente tudo, tem um porquê que está acontecendo. Às vezes a gente pergunta a Deus: por que tanto vento? Deus, por que tanta dificuldade? Deus, por que tanta chuva? Para que, Senhor, tanta tempestade na minha vida? Eu quero ler de novo o texto que diz: dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Seja o teu nome, Rei. A voz do Senhor é ouvida no meio da tempestade. Deus se manifesta no meio do dilúvio, no meio das crises. Eu quero fazer algumas considerações hoje aqui breve. Escute o que eu vou te dizer. Por que são necessários ventos? Por que é que os ventos são necessários? Por que é que a natureza trabalha como trabalha, age como age? Por que é que muitas das vezes ventos vêm e ventos vão?
Eu quero fazer algumas observações e algumas considerações aqui hoje. Primeira coisa, por que é que é necessário vento? Irmãos, a gente tem copiosamente aconselhado pessoas aqui dentro desse lugar. A gente tem copiosamente anunciado o Evangelho, não só aqui dentro desse lugar, mas em tantos lugares, e orientado pessoas de perto e de longe. Você não sabe o quanto de pessoas nós temos orientado de longe que nos procura e pede ajuda. Você orienta, a pessoa diz amém, mas amanhã ela continua do mesmo jeito. Eu quero fazer algumas considerações hoje para você, para poder te ajudar e te abençoar. Porque é que os ventos são necessários, sabe por quê? Porque é preciso, em primeiro lugar, eu seja encontrado no Evangelho. Porque é que vem tanto vento, tanta chuva, relâmpagos e trovões, é porque é necessário que eu seja encontrado tanto no Evangelho como encontrado pelo Evangelho. A minha pergunta hoje aqui para cada um de nós é: você tem se visto no Evangelho de Jesus? Quando você lê as páginas do Evangelho, você se vê ali? Você se encontra ali como um dos personagens que fizeram parte dessa construção da vida? Deixa eu te dizer uma coisa: ser sábio é se permitir ser envolvido pelas verdades do reino de Deus. Deixa eu te dizer outra coisa: ser sábio é se permitir ser levado pelo vento do Espírito Santo. Ser sábio é saber tomar decisões em dias de vento, de chuva, de trovões e relâmpagos. Eu me lembro de um moço, conta-se uma história de um senhor com o coração cheio de angústia, cheio de mágoa, todo fechado para a vida. Ele estava fazendo um passeio de férias numa região do interior dos Estados Unidos. E diz a história que ele estava andando com o carro dele, um tempo de inverno, havia muito frio, muita neve, e de repente começou aquele vento frio, aquele gelo, e aquela tempestade de neve, aquele vento foi se intensificando, e ele não conseguia ver mais nada na frente. Olha para mim, por favor. E aí ele não conseguia ver as coisas, e aí ele com dificuldade dirigiu o carro, e aí ele bateu numa árvore que estava na frente dele, não conseguiu enxergar, e aquele vento, aquela tempestade de neve começou a tomar conta e fechar o ambiente. Ele saiu para fora do carro, e aí ele começou a caminhar e andando, e aquele vento foi se intensificando cada dia mais, foi se intensificando, e ele, cada momento que ele, cada passo que ele dava piorava mais ainda. Ele dizia: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Quanto mais ele andava, ele não conseguia enxergar, ele fechava o olho e andava, e de repente ele enxergou bem longe um fiasquinho de luz, uma luzinha, porque não conseguia enxergar mais nada. Ele viu uma luzinha bem longe, bem fraquinha, e ele caminhou naquela direção, porque ele não sabia para onde ir. Ele estava como se fosse num deserto. Ele foi na direção daquela luz, ele foi caminhando, caminhando. Depois de muito tempo ele chegou, havia uma cabanazinha ali, e ele entrou para dentro daquela cabanazinha, entrou para ali, e ali ele ficou, e ali ele deitou e dormiu, não tinha ninguém ali. Ele dobrou o joelho dele, agradecendo a Deus, dizendo: Deus, bendita a luz, bendita aquela luzinha que estava brilhando lá no horizonte, bendita a luz. E ele procurou saber quem era o dono daquela cabana. E aí, quando ele encontrou o dono daquela cabana, ele comprou, ele era um homem de posse, ele comprou aquelas terras todinhas e mandou levantar uma torre muito alta, de 20, 30 metros. E ao invés de colocar uma luzinha, ele colocou um farol, uma lâmpada muito forte, giratória. E ele disse, ele pagou alguém para ficar ali o tempo todo, e disse para ele: todas as vezes que anoitecer e tiver vento, tempestade de gelo, etc., você liga essa lâmpada, porque eu quero
que a mesma luz que iluminou meu caminho e que me tirou da morte, me livrou da morte, ilumine a vida de muitas pessoas também. Eu quero que, assim como eu fui alcançado por aquela luzinha fraquinha, eu quero que através de mim uma luz enorme, forte, ilumine a vida de outras pessoas, a fim de que elas sejam salvas da morte também. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Eu quero que hoje, nessa noite, você saia daqui com essa palavra no teu coração. Meus queridos irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui, que Deus colocou no meu coração. Tudo aquilo que não serve para essa vida, joga fora. Tudo aquilo que não serve neste caminho, se você não conseguir jogar fora, é necessário que venha vento e tempestade para ser jogado fora. Eu estou com uma palavra de Deus aqui para alguém. Se você não abre mão hoje, se você não toma decisões hoje, vai vir vento, tempestade, trovões, a voz do Senhor vai se levantar no meio das águas, para que você jogue fora. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Nós somos chamados por Deus a um desafio. Nós fomos convidados pelo Senhor a um desafio cada dia na nossa vida, para que nós venhamos investir tudo quanto nós temos, como vida que nós somos, em favor do reino de Deus. Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Tudo o que fizeres, a Bíblia diz, Deus deve ser louvado naquilo que você faz. Cada palavra que sai da tua boca tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não abre mão para que esse pitbull saia de dentro de você, Deus vai enviar ventos, tempestades, trovões e relâmpagos, para que você seja reposicionado, a fim de que você vire gente na presença de Deus. E tudo isso para o bem da tua alma, para que você seja livre de você mesmo. Escute o que eu vou te dizer. Só se tiver um encontro com essa luz, nós seremos transformados. Nós só seremos salvos da morte que nos cerca se a gente tiver um encontro genuíno com essa luz. Escute o que eu vou te dizer. Os ventos são bons, a chuva é muito boa, as tempestades são maravilhosas, porque depois da tempestade o verde fica mais verde. Depois da tempestade, as folhas secas são arrancadas, elas caem na tempestade, para dar lugar a folhas novas. Toda flor murcha, feia, quando vem a tempestade, é arrancada, é sacada, para que nasçam flores novas, frutos novos. Aleluia. As folhas secas caem para dar lugar para as folhas novas. Glória a Deus. Aleluia. A tempestade vem para que nós saibamos, para que a gente aprenda que eu não vim aqui para este mundo para ter vida longa. Eu vou dizer uma coisa aqui, mesmo que você se escandalize, você não veio para cá para ser feliz. Você sabia disso? Você veio aqui para cumprir com uma missão. Ainda que te doa, ainda que você chore, você tem uma missão para ser cumprida. Ainda que te custe muito caro, você está aqui para cumprir com uma missão. Você não está aqui para prosperar, para dar tudo certo na sua vida. Você está aqui para cumprir com um projeto de Deus para a tua casa, para o teu lar e para a tua família. Louvado seja Deus. Quero ser feliz. Quer ser feliz, quer ser feliz. Vai lutar a vida inteira, porque o teu projeto não é você ser feliz, é você fazer alguém feliz. Você só vai ser feliz, querida, se você fizer alguém feliz. Senão nunca você vai ser feliz. Você não está aqui para ter vida longa. Vida longa ao rei, a rainha. Não, você está aqui para fazer escolhas.
E cada escolha que você faz tem consequência. Eu estou aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que tem corações acesos aqui dentro deste lugar, que ama a Deus a despeito do vento e da tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Por que é que Deus ainda não tirou esse vento, essa chuva, esse trovão? Sabe por quê? Porque a voz do Senhor precisa de ser ouvida no meio dessa tempestade, não está sendo ouvida. Deus está falando no meio desse vento, dessa tempestade. Se for preciso, Ele vai arrancar o telhado com tudo, mas vai arrancar você do lugar que você está. Eu não estou falando do lugar físico, eu estou falando dessa consciência que você tem, que você acha que tem. Esse orgulho teu, arrancar a tampa da panela, arrancar o chapéu da casa, arrancar tudo, para que Deus seja louvado em tudo que você faz. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que a voz do Senhor, ela é ouvida no meio da luta e da adversidade, no meio do vento, da tempestade. Enquanto Deus não for ouvido, vento, tempestade, relâmpagos e trovões, ainda que seja necessário arrancar o teto, ainda que seja necessário arrancar, tirar tudo, para que esse orgulho acabe. Diz a Bíblia que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. As nossas construções, aquilo que a gente elabora, as nossas estruturas que a gente cria para nos proteger, para nos guardar, para nos firmar no dia de amanhã, Ele quebra. Aquilo que a gente projeta como proteção para a nossa casa, para a nossa família, para o meu futuro, pastor, Ele quebra, Ele tira, Ele toma, a fim de que o nome dEle seja glorificado e a voz dEle seja ouvida no meio do vento, no meio da luta e da tempestade. Deixa eu te dizer, enquanto eu não for encontrado no Evangelho, o Evangelho não vai me encontrar. Só existe um meio do Evangelho fazer parte de mim, é eu fazer parte do Evangelho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Para que Deus realize milagre na minha casa, para que Deus faça prodígios, maravilha dentro daquela casa, o Evangelho precisa ser inserido na minha alma, no meu coração. Um dia desse, eu ouvi um pastor que foi interrogado. Aí ele disse assim: pastor, eu quero poder, pastor. Eu quero que o Senhor me encha assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar dando glória a Deus? Glória, 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 glória. Não. O pastor disse: não. O que eu preciso, pastor? Você precisa de se entregar por inteiro. O que precisa é entrega total e absoluta, sem restrição. Quando eu me entrego a Ele, eu percebo que há uma entrega total de lá para cá também. O Evangelho precisa ser achado em você e em mim. Eu preciso de viver o Evangelho para que o Evangelho viva através de mim. A Bíblia diz assim, que a luz de Cristo é necessário brilhar em mim, a fim de que o mundo olhe para mim e veja essa luz brilhando na minha vida, e eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está disposto a abrir mão do teu orgulho? Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem como parâmetro para a tua vida? Você está disposto a dizer: Deus, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, Pai? Outra coisa que eu quero dizer aqui: primeiro, é necessário que eu seja encontrado no Evangelho. Só que cabe uma pergunta: quando eu for encontrado, que tipo de personagem eu sou? Porque tem tanto personagem aqui. Tem uns que são lindos e maravilhosos, tem outros que são pedra de tropeço. Quem é você dentro da tua casa? Pedra de tropeço? Quem é você dentro do teu lar? Uma figura amável? Uma figura que agrada, que todo mundo gosta de abraçar e todo mundo gosta de estar perto? Quem é você? Segunda coisa que eu quero dizer, em nome de Jesus: sabe por que as tempestades são necessárias? Ventos,
os trovões, os relâmpagos, porque sem vento, sem trovão e sem relâmpago, eu me corrompo. Sem tempestade você se corrompe. Palavras de Jesus. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era isso, irmão. Irmãos, é por isso que eu, como pastor, pela misericórdia e graça de Deus, sou confrontado todo dia. Todo dia, você não sabe o quanto nós somos confrontados. Todo santo dia. São batismos de Deus para mim. São lavagens de Deus para minha alma. Quando a luta vem, os confrontos vêm, eu descubro que o importante não é sobreviver e nem conquistar nada. O importante é saber fazer escolhas. Se eu não souber fazer escolhas, eu me corrompo. Aliás, o grande desafio da vida cristã não é só vida longa. Aliás, não é vida longa, não é ser feliz, não é prosperar. E eu vou dizer o porquê já já. O grande propósito da vida é saber fazer escolhas. Só que escolhas estas que eu estou até mesmo disposto a morrer por elas. A gente cantou um hino que diz assim: Senhor, eu não quero dividir a minha adoração exclusivo e assim vai. E que diz assim: mesmo diante da morte, como louvor, isso é bonito. Eu cantei com a boca cheia. Mesmo diante da morte, eu fiquei pensando: meu Deus, e lá no Iraque, no Irã, no Talibã, mesmo diante da morte, uma peixeira desse tamanho, mesmo diante da morte, será que de fato nós estamos dispostos a viver o que a gente canta, irmãos? Sabe por que vem tempestades, vento, trovões e relâmpagos? É para que a gente entre em trabalho de parto. Você viu o texto que a gente acabou de ler? Diz o texto que ele faz parir a serva, as corças. Entra em trabalho de parto, para que a gente venha parir esse mioma que faz o nosso orgulho crescer todo dia. Esse mioma que não cresce a barriga, que cresce o nariz, que cresce o nosso orgulho, a nossa independência dos nossos irmãos. Querida, você é dependente do teu irmão que está aí do teu lado, não se engane. Pastor, não dependo de ninguém, só do Espírito Santo. Sinto muito, porque nem o Espírito Santo está junto com você nessa. Porque o Espírito Santo, ele está aí do teu lado, sentadinho do teu lado, pegando muitas das vezes na tua mão, andando com você, te chamando pelo nome. Você sabia que uma das grandes honras que Deus nos deu é o nosso nome? Nome. O teu nome é uma grande honra. Por isso que já foi dito aqui umas 5, 6 vezes, não sei, que a gente não deve dar nome para demônio. Por quê? Porque o nome é uma honra. Deus não deu nome para eles, Deus tirou essa honra. E quando eu dou nome, eu estou honrando eles. O nome é uma honra que você tem, que você carrega. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. As muitas riquezas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Alguns velhos, eu vou dizer assim, mais experientes, como diz a missionária, e eu me coloquei nisso como velho, mas vivido. Alguns já aprenderam isso. Descobriram que o orgulho não serve para nada, e que ajuntar tesouro aqui é tudo perda de tempo. Mas às vezes eu fico olhando, eu fico vendo alguns homens protegendo as traquinagens das suas mulheres. Eu fico vendo alguns homens encobertando as suas esposas em mentiras que elas falam. Algumas mulheres encobertando seus maridos em desculpas que eles dão, mentira. Eu fico dizendo: Deus, tem misericórdia. Algumas mães protegendo o seu filhinho querido, tadinho do meu filhinho. E o camarada botando para quebrar aí fora. Tanta coisa, e o camarada mexendo com tudo que é tranqueira. Ah, mas é o meu filho, não é a mãe, né, pastor? Protegendo. E eu estou falando só de mãe, não, estou falando de pai também, estou falando de filho protegendo mãe. Irmã querida, não entra nessa jogada,
Não entra nessa furada. Anda na verdade, caminha na verdade, que Deus vai iluminar o teu caminho, para que você não morra no meio da estrada. Aleluia! A luz de Deus só vai brilhar se você andar na verdade. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse o que, irmão? Que se o grão de mostarda, o grão de trigo, aleluia, não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir fruto nenhum, não serve para nada. É necessário morrer primeiro para depois. E aliás, não é só morrer, tem que morrer todo, por inteiro. Já viu aquelas pessoas que só morreram pela metade? Não é? Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que só morreu pela metade. Pisa no pé dele para você ver, pisa. Pisa no pé da irmã poderosa, pisa. Pisa que você vai ver o tabefe que você vai levar, pisa no pé do irmão, pisa. É necessário morrer por inteiro, irmão. Sabe por que essas tempestades são necessárias? Eu vou dizer isso aqui. Porque elas arrancam os Judas que habitam dentro da gente. Os Judas Iscariotes que habita no nosso interior, escondido, lá no obscuro, no quartinho, no porão da nossa casa. Senão no sótão da mesma. São essas tempestades que arrancam. Se a gente continuar assim, a gente continua sendo cristãos judaizantes. A minha pergunta nessa noite, para cada um de nós aqui nessa noite: o que é que nós estamos esperando desse Deus? Se a gente estiver disposto a entregar toda a nossa vida para Ele, grandes coisas Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus eu creio nisso. Quem quer mudança, muda. Quem quer ver Deus trabalhar, irmãos, a gente vai continuar como alimentando esse Judas até quando? Esse Zika vírus, esse chikungunya. Zika vírus, sabe o Zika vírus? Eu já vi. Ele se alimenta de sangue, chupa o sangue dos outros, vive em água parada, fica ali na inércia, só esperando habitantes de água suja, só esperando o momento para picar, para se alimentar da vida alheia. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus é poderoso para fazer o sobrenatural na tua vida. Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas é necessário que a gente ouça a voz do Senhor, que está soando no meio dessa tempestade que a gente está vivendo. Deus está bradando, irmão. Essa luta que você está vivendo, você está esperando alguém dizer, assim diz o Senhor. E Ele está falando faz tempo, no meio dessa tempestade. Ele está dizendo no meio desse vento, no meio dessa dificuldade o tempo todo, que Ele está querendo mudar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Glória a Deus. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. Bendita a tempestade. Sem tempestade ninguém entra no reino do céu. Sem vento, sem tempestade, a gente continua orgulhoso, morando na casinha nova. A Bíblia diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ele é firme, ele tem firmeza no trato. Vem a chuva, vem o rio, desce os rios, sopram os ventos, mas aquela casa continua firme. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, louco, imprudente, maluco, doido da cabeça, que edificou a sua casa na areia. Vai vir a chuva. Irmãos, tem gente que está dizendo assim: essa palavra não é para mim hoje. Não, eu estou bem. Todo aquele que ouve essa palavra e não pratica, vento, trovão, relâmpago. E tem uma boa notícia para você: vento, trovão, chuva
relâmpago é voz de Deus te alertando, é voz de Deus te orientando, é voz de Deus te reposicionando e dizendo para você que ainda dá tempo de você tomar decisões na tua vida. Ainda que Deus não tenha vida longa ao rei, Deus tem vida eterna para cada um de nós. Porque vida eterna não é apenas vida longa, é qualidade de vida. Primeiro, enquanto eu não for achado pelo Evangelho, no Evangelho, vento, trovão, relâmpago e tempestade é voz de Deus te alertando. Segundo lugar, vento e tempestade, luta, adversidade é bom e deve vir, porque senão eu me corrompo. Eu conheço assim de gente que se corrompeu. Não vou citar, não posso. Assim de gente que se corrompeu. Quando tudo se acalmou, o coração dele se acalmou também, ao ponto de deixar de buscar quem tanto tempo e tantos anos havia buscado ele, e encontrou ele no poço na lama. Terceiro lugar, sabe por que ventos, dificuldades são necessários para a vida da gente? Trovões e relâmpagos, sabe por quê? Irmãos, não existe para essa geração maldição maior. Escute o que eu vou te dizer. Não existe para essa geração atual, para a grande maioria dessa geração atual, maldição maior do que sobejar. Não existe maldição maior para essa geração atual, para muitos dessa geração, do que prosperar. A Bíblia diz que Deus transforma bênção em maldição, maldição em bênção. Deus faz tudo o que Ele quer. Irmãos, são milhares de pessoas que começaram a sobejar e aí começaram a esbanjar. Começou a sobejar e começou a esbanjar. Sobejar para muitos causa estrelismo. Para muitos sobejar, ele começa a medir o outro de cima para baixo. Então ele tem que passar e ficar um bom tempo com vozes, relâmpagos, trovões, vento, dificuldade. Sobejar para muitos causa comodismo, é ou não é? Insensibilidade na alma. E lá vai ele, lá vai ela, insensivelmente bem sucedido na vida, insensivelmente bem próspero e sobejando na vida. Olhando para o umbigo, a Bíblia diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro, está falando de prosperar, porque o contexto é esse, e perder a sua dignidade, perder a sua alma, perder a amizade com o pai, com mãe. Tem gente que começou a prosperar, virou inimigo da mãe, esqueceu que quem pariu foi ela, quem cuidou foi ela, quem limpou foi ela, quem gastou a vida inteira para cuidar, para depois ela crescer. Irmãos, eu já vi gente fazendo, jovens, meninos e meninas, fazer o pai passar vergonha na frente de todo mundo. Começou a prosperar, começou a dar certo, fez faculdade, humilhou o pai e a mãe na frente de todo mundo. Eu já vi gente, irmãos, brigando no tapa. Eu era garoto, eu saí correndo por causa da propriedade do pai, a herança que sobrou. A maior herança que você pode deixar para a vida é o teu exemplo como gente, como ser humano na vida. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais posse, para deixar uma posse para o meu filho, quando eu morrer, a minha filha, meu filho vai dar um quebra-pau que você nem imagina. O sítio fica para um, a chácara para o outro fica nada, vira um inferno, uma guerra. E aí, são necessários os dilúvios de Deus, a voz de Deus. Diz a Bíblia que Deus se assenta
no meio do dilúvio. Enquanto você está desesperado, Deus está sentado, olhando e observando quais são as mudanças que esse dilúvio vai produzir na tua casa, no teu lar. Oh Jesus, ensina a gente, faz a gente entender isso, irmão. Obrigado, Jesus. Os dilúvios de Deus, os ventos de Deus. Às vezes eu digo, irmão, às vezes eu digo para mim mesmo: Deus, tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem me falado, tudo que o Senhor tem passado para mim, eu tenho compartilhado com o teu povo. Porém, Senhor, lamentavelmente a maioria não entendeu, foi nada. Algumas exceções, grandes exceções, graças a Deus. A minoria, eu diria, não entendeu nada. Sabe o que Deus falou para mim quando eu estava falando sobre isso? Sérgio, é que tem muita gente que só muda no susto. Só no susto. Só vai mudar no susto? Então te prepara para o susto de Deus. Pelo menos a tua alma vai ser salva. Pelo menos Deus salva a alma. O corpo passa pelo fogo, mas a alma é livre, é salva. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Sabe por quê? Muitas das vezes é necessário susto. E Deus disse para mim, sabe por quê? Porque ela não aprendeu ainda a ser pão. Ela não aprendeu ainda a ser pão. Ele ainda não aprendeu a ser água. Tem muita gente com fome, precisando de comida, precisando de alimento, precisando de ser saciado. Ele prosperou, mas perdeu a dignidade. Bem sucedido na vida, mas perdeu a alma. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus quer fazer mudança no lar de pessoas aqui neste lugar. Mais uma vez eu vou repetir isso em nome de Jesus. Deus está querendo produzir mudança dentro da tua casa. E mesmo que seja necessário te dar um susto, te prepare, porque vai haver a mudança dentro da tua casa. Eu estava pensando, Deus, como assim um susto? Às vezes Deus não mexe em você, mas mexe naquele a quem você tanto ama. Eu espero que eu esteja sendo ouvido em nome de Jesus aqui. Deus muitas das vezes não toca em você, mas mexe naquele a quem você tanto ama. Tem base bíblica para isso, irmão. De montão. Porque é melhor tocar, lançar um anzol no nariz. Lembra do profeta Isaías, se não me falha a memória? Um anzol no nariz e trazer com cordas de amor devagarzinho, mas salvar a tua alma. Por que é que Deus não livrou a Jó daquele vento, daquela tempestade? Porque Jó veio para aquele momento. Ele precisava daquele momento, assim como nós precisamos daquele momento para exemplo para a nossa vida. Porque sem aquele vento, aquela tempestade, provavelmente Jó se corromperia. Deixa eu te dizer, irmão, quando nós confiamos demais em alguma coisa, provavelmente Deus tira. Quando a gente se afirma demais em alguém, em alguma conquista, normalmente Deus arranca. Deus tira. Para quê? Para pelo menos salvar a tua alma. Eu já estou terminando. Irmã, me ouça por favor. O teu galardão se chama Jesus de Nazaré. A tua recompensa está nas mãos de Deus. Busque aquilo que nunca vai se acabar. A tua amizade com Deus é intransferível. A tua companhia, a tua aprovação não é negociável. A tua comunhão com Deus não dá para negociar. Quanto mais você der de si mesmo para alguém, mais Deus te abençoará. Quanto mais você investir de você, pessoa, em alguém, você está investindo no reino de Deus. Estou falando de investimento como gente, como pessoa. Um tempo seu,
um abraço seu, um sorriso seu, um bom dia seu, uma boa noite sua. Quanto mais você investe, mais Deus te abençoa, mais Deus cuida de você. Irmãos, eu vivi durante muito tempo, eu estou aqui para poder te ajudar. Eu vivi durante muito tempo dentro de uma igreja, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, como um homem diabo. Nada dava bom para mim. Eu comecei a ver problema em todo mundo, ver em todo mundo. Sabe por quê? Porque eu vivi como um homem diabo. Porque Cristo não era glorificado através de mim na minha vida. Eu não era pão, eu não era água, eu não era cobertor para quem estava precisando. Eu não tinha uma palavra de consolo, de conforto. Sabe o que eu estava fazendo? Bruxaria dentro da igreja, guardando mágoa do outro. Irmãos, eu tenho falado isso aqui insistentemente o tempo todo. Isso é bruxaria, isso é despacho de magia negra. Eu gostei do testemunho que eu vi aqui, que a família estava dividida, mas Deus, Ele pôs a mão, e aí o despacho, a bruxaria acabou. Agora a família está unida de novo, o nome do Senhor está sendo glorificado de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Preserve essa amizade dentro da tua casa, enquanto depender de você, minha irmã, meu irmão. Glória a Deus. Eu era homem de ramo, Louvado seja o teu nome, Jesus. fazendo despacho de mandinga, queimando vela preta dentro da igreja. Porque quem guarda mágoa, quem não sabe perdoar, está queimando vela preta, está cortando a pescoço de galinha de urubu dentro da igreja, dentro de casa. Se não tem uma palavra amiga, é mandinga. Virou pai de santo dentro da igreja, mãe de santo rodando a baiana. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não seja um homem e nem uma mulher de rabo dentro da casa de Deus, e nem dentro da sua casa. Tenha sempre uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo para aquele que está junto com você. Irmãos, hoje eu passo o maior tempo da minha vida, o maior tempo me dedicando para poder ensinar você e dizer para você: não faça como eu fiz, aproveita a vida da melhor maneira possível, e Deus te abençoará. Deus te abençoará, irmão. Permita que o Espírito Santo de Deus, permita que a voz de Deus seja ouvida no meio desse vento, dessa chuva. Esse trovão é a voz de Deus. Esse relâmpago que aconteceu lá dentro de casa é a voz de Deus te orientando. Sabe aquilo que tramaram contra você, que fizeram contra você? É a voz de Deus. Fica tranquila, minha irmã. Deus é fiel para te fazer. Deus é fiel para te fazer. Fazer o que, pastor? Fazer quem você precisa de ser. Louvado. Deus é fiel. Que a paz e a graça do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Que você seja encontrado no Evangelho pelo Evangelho. Que o Espírito do Senhor te oriente todos os dias da tua vida. É para que você não se corrompa. É para que você não negocie. O que de mais pessoas Deus tem para a tua vida. Essa dor que você sente, essa angústia que você sente, são angústias de Deus te alertando e dizendo que é necessário correr depressa para os braços daquele que tanto te ama.